Olá! Há três variáveis publicadas pelo Banco Central relativas à carteira de crédito das famílias que têm suscitado discussões. A primeira delas é o endividamento das famílias, que é a relação entre a carteira total de crédito das famílias junto ao sistema financeiro relativamente à sua massa de rendimentos. Ela dá uma indicação da proporção do rendimento anual que seria gasto se resolvesse quitar o total da dívida junto ao sistema financeiro. Atualmente, a estatística mais recente está em 49,7, muito próximo ao pico de 49,9 e tem meio que estabilizado nesse nível. Por princípio, não é um nível muito alto, porque é preciso ver a composição dessa dívida e os prazos, a taxa de juros. Nesse sentido, se excluirmos o crédito habitacional, que é um crédito de mais longo prazo e com taxas de juros mais baixas, o endividamento vai para 31%, o que não é tanto assim. A segunda estatística divulgada é o comprometimento de renda. O comprometimento de renda é o comprometimento da proporção, é uma proporção da renda mensal das famílias que vai ter que ser utilizada para pagar o serviço da dívida, ou seja, a amortização mais juros da carteira que já está tomada. Nesse caso, temos visto um movimento ascendente nessa trajetória e ela está em 29,2. Não é pouco. Quase 30% da renda das famílias está comprometido com o pagamento das prestações das operações de crédito junto ao sistema financeiro. E não é pouco, porque as famílias têm outras despesas mensais. Elas têm supermercado, farmácia, escola, transporte, lazer, energia elétrica, água, streaming, que também tem que sair do orçamento mensal deles. E esse número, então, está razoavelmente alto. Em linha com esse comprometimento de renda elevada, está a terceira estatística, que é uma tendência de crescimento da inadimplência das famílias. Embora os números mais recentes estejam um pouco comprometidos com uma mudança regulatória, que o Banco Central alterou como os bancos dão baixa e registram essa inadimplência, então está um pouco inflado, mas a tendência ainda é de elevação. E estão razoavelmente elevados, entre 6% e 4%, variando a modalidade de crédito, a origem do crédito, no caso, se é direcionado ao crédito livre. Essa inadimplência, essa tendência de elevação da inadimplência é comprovada também quando se olha as estatísticas do número de registros de negativados junto ao Serasa e também a pesquisa PIC, que é realizada pela CNC. Essas duas outras estatísticas, elas demonstram que é um número de pessoas negativadas que está no nível recorde de 81 milhões, o correspondente a 49% da população ocupada. E no caso das famílias, tem um número muito alto de famílias que se sentem muito endividadas e sentem que não são capazes de cumprir com as suas obrigações. Bom, e qual é a preocupação nisso? Há uma literatura relevante que se preocupou em estudar como o endividamento das famílias, qual é o papel que eles têm em tornar os ciclos econômicos mais severos. Ou seja, há papers e evidências empíricas que demonstram que quanto maior o endividamento das famílias quando a economia está crescendo, quando há reversão, essa reversão da atividade econômica se torna mais profunda e mais prolongada. Porque as famílias que têm um contingente imenso de capacidade de consumo estão com esse consumo comprometido com a desalavancagem que elas têm. É ali que a preocupação nossa com o Brasil se insere. Esse alto nível de endividamento e de comprometimento de renda, ele está acontecendo num momento em que a taxa de desemprego está bem baixa e os rendimentos têm crescido a taxas reais significativas. Então, mais pessoas empregadas com renda alta, a massa de rendimento tem crescido em termos reais, variando entre uma estatística e outra, entre 4% a 7% acima da inflação. Ora, há mais renda, mais pessoas empregadas e ainda assim o comprometimento de renda está aumentando e a inadimplência está aumentando. Significa que se a economia desacelerar, se o desemprego aumentar ou por acaso as rendas não crescerem, a situação dessas famílias vai ficar ainda pior. Os estudos também demonstram que esse aprofundamento do ciclo é tanto maior se as dívidas forem dívidas de custo elevado e as famílias mais comprometidas forem as famílias de mais baixa renda.
Nesse sentido, aqui na BRCG, realizamos um estudo desagregando uma outra base de dados do Banco Central por faixa de renda e por modalidade de crédito. Observamos que ao longo de 2025, a inadimplência cresceu e cresceu mais nas modalidades de crédito sem garantia, cujas taxas são mais elevadas, e cresceu muito nas faixas de renda mais baixas, ou seja, as faixas de renda mais baixas da população estão tomando crédito, estão ficando inadimplentes nas modalidades de crédito mais elevadas. Nesse contexto, seria recomendável que se procedesse a uma desalavancagem coordenada do endividamento das famílias, e isso pode ser feito tanto por iniciativa delas, mas também por uma redução aos estímulos do endividamento, que temos visto nos últimos anos em grande quantidade. Infelizmente, não temos visto nenhuma tendência nesses dois sentidos.